Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu tenho muito prazer em trazer aos meus nobres irmãos e irmãs em Cristo algumas reflexões sobre a suficiência da Bíblia. É muito provável que nos últimos dias você tenha entrado em contato com algumas redes sociais que estão veiculando informações muito distorcidas sobre o verdadeiro significado da Bíblia Sagrada. Algumas pessoas, inclusive pessoas, entre aspas, ilustres no mundo da teologia, estão veiculando informação de que a Bíblia não é em si mesma suficiente. Depois de haver pregado a palavra do Senhor por mais de 60 anos e haver tido contato com inúmeras pessoas que têm tirado um proveito especial para suas vidas, da leitura, da meditação, da pesquisa e do estudo da Bíblia Sagrada, depois de eu mesmo ser abençoado por essa palavra tão rica, tão perfeita e tão inerrante, admira-me muito que haja pessoas que estão agora declarando que a Bíblia não é um livro suficiente. Em virtude disto, eu senti o desejo e a direção para lhes trazer 28 reflexões sobre a suficiência da Bíblia. Vamos a elas em nome do Senhor Jesus. Reflexão número 1. A Bíblia é suficiente para apontar-nos a bonança em meio a uma tempestade. É muito normal que as pessoas, durante a sua peregrinação por este mundo, experimentem tempestades. Tempestades na área moral, na área familiar, na área financeira, na área física, na área psicológica e também na área espiritual. A Bíblia Sagrada tem sido suficiente para, ao longo dos milênios, apontar para estas pessoas a verdadeira bonança em meio a essas tempestades. Reflexão número 2. A Bíblia é suficiente para corrigir, para repreender, para ensinar e para aperfeiçoar. Essas informações eu estou colhendo da própria Bíblia, palavras que o apóstolo Paulo dedicou em sua epístola ao seu filho ministerial na fé, que era Timóteo. Diz Timóteo, a palavra de Deus é suficiente para corrigir, e também para repreender, e também para ensinar, e também para aperfeiçoar. Digam-me, qual é o outro livro que existe nessa imensa bibliografia da humanidade que tem essas 4 habilidades, que possa ao mesmo tempo corrigir, repreender, ensinar e aperfeiçoar? Reflexão número 3. A Bíblia é suficiente para determinar todos os passos que conduzem tanto à salvação quanto à perdição do homem. Se é a palavra de Deus que está transformando as vidas, se é a palavra de Deus que está fazendo com que as pessoas mudem sua maneira de falar, de pensar, de agir, de proceder em relação a si mesmas, em relação aos seus circunstantes, por que dizer agora, 2000 anos depois, que a palavra de Deus não é suficiente? Reflexão número 4. A Bíblia é suficiente para informar todos os deveres da criatura humana para com o Supremo Criador. Se a Bíblia não é suficiente, quais são os deveres da criatura humana que nós deveríamos excluir do seu conteúdo? Ou quais são os que deveríamos adicionar? Alguém tem uma nova proposta para incluir na Bíblia, para torná-la suficiente? Reflexão número 5. A Bíblia é suficiente para informar tudo quanto necessitamos saber a respeito de Deus e de sua criação. Que outro livro existe na Terra? Que outro livro do passado ou do presente é capaz de trazer informações precisas sobre a pessoa de Deus, se eles não se apoiam na Bíblia Sagrada? Qual seria outro livro? Todos os livros que nós temos agora à disposição são milhares e milhares de teologia, de informações específicas sobre a pessoa, sobre os atributos, sobre a grandeza, sobre a soberania,
sobre a personalidade, sobre a espiritualidade, etc, etc, desse Deus. Tudo o que existe de informação para o mundo sobre Deus provém da Bíblia. Então a Bíblia não é suficiente? Reflexão número 6. A Bíblia é suficiente para nos guiar em momentos de desorientação ou insegurança. Não existe número para definir a quantidade de pessoas que, ao estarem desorientadas, receberam a informação do porto seguro para suas almas através da leitura da Bíblia Sagrada. Número 7. A Bíblia é suficiente para o ministro de Deus exercer a plenitude de seu ministério. Embora nós aproveitemos os muitos livros, os muitos compêndios, inclusive de ciência, de astronomia, de arqueologia, de filosofia, etc, 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 para compormos o esboçamento dos sermões que nós pregamos para o povo, na verdade, nós nos baseamos fundamentalmente no que está escrito na palavra de Deus. E ministros de 10 anos, de 20 anos, de 30, de 40, de 50, de 60 ou de mais anos de ministério têm mantido a excelência do seu ministério exclusivamente por ministrarem a palavra de Deus, posto que ela é suficiente. Reflexão número 8. A Bíblia é suficiente para tornar o homem de Deus completo e equipado para toda boa obra. Isso está em 2ª carta a Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e 17. A Bíblia é tão suficiente que a pessoa que a procura, a pessoa que a investiga, a pessoa que a estuda, fica completo nas suas aspirações, completo nas suas posturas e completo no seu conhecimento. Então a Bíblia é, claro, suficiente. Reflexão número 9. A Bíblia é suficiente por ser a autoridade final para os cristãos quanto à fé, às obras e à vida de piedade, e se sobrepõe a todas as experiências humanas. Nenhuma experiência é superior aos ditames, aos postulados, aos fundamentos, às doutrinas, às declarações da Bíblia Sagrada. Ele é um livro completo quando se trata da nossa fé. É um livro suficiente quando se trata de como produzir boas obras. E para manter uma vida de piedade, exclusivamente na Bíblia, o homem ou a mulher vai procurar amparo, guarida e direção. A Bíblia, portanto, é suficiente. Reflexão número 10. A Bíblia é suficiente por ser a palavra da verdade. E em seu poder divino, o Senhor nos deu tudo de que precisamos para a vida e a piedade. Isso está escrito na 2ª epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se a Bíblia é a palavra da verdade e ela não é suficiente, então isso significa dizer que a verdade já não é suficiente. Quando a verdade para alguns já não é suficiente, eu teria uma pergunta: o que será então suficiente? Se a verdade for excluída do nosso ideário? Vamos à reflexão número 11. A Bíblia é suficiente por ser o único livro totalmente inspirado por Deus. Deus daria para os homens um livro insuficiente? Reflexão número 12. A Bíblia é suficiente porque contém todas as respostas às perguntas mais importantes da vida. De onde vim? Quem sou? Para onde vou? O que tenho que fazer? Tudo isto é respondido na Bíblia Sagrada. Ela é suficientemente capaz de oferecer as respostas adequadas. Reflexão número 13. A Bíblia é suficiente porque é um livro absolutamente verdadeiro e inerrante. Não há erros na Escritura. Não estou falando de erros de tradução. Não estou falando de erros de semântica, porventura cometidos por tradutores inexperientes ou eventualmente negligentes. Eventualmente. Estou falando da essência da palavra, que não somente é verdadeira, como é inerrante. Reflexão número 14.
A Bíblia é suficiente porque se explica por si mesma, não sendo razoável admitir que Deus daria à humanidade uma revelação de si mesmo que jamais pudesse ser entendida pelas massas. Ao contrário, a Bíblia foi escrita de tal forma que as pessoas de todas as épocas podem entendê-las. Se durante os primeiros 1000 anos da era cristã a Bíblia foi suficiente, se nos seguintes 1000 anos ela foi suficiente, por que agora? Porque agora, ano de 2020, ela é considerada insuficiente? Reflexão número 15. A Bíblia é suficiente porque foi o método escolhido por Deus para apontar todas as trilhas necessárias para o entendimento adequado de quem Ele é, Deus, e de quem nós somos, humanos. Reflexão número 16. A Bíblia é suficiente porque fornece todas as informações de que necessitamos sobre as questões centrais da vida: amor, felicidade, sucesso, etc, etc. Reflexão número 17. A Bíblia é suficiente porque somente ela contém a chave para a salvação do pecado. Conhecem algum outro livro que não se baseia na Bíblia e que aponta o caminho para a solução do maior de todos os dramas da raça humana? O pecado? Unicamente a Bíblia tem essa resposta. Reflexão número 18. A Bíblia é tão suficiente como luz, que sem ela toda a humanidade jazeria nas mais densas trevas espirituais. Salmo 119, versos 93 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se essa lâmpada não é suficiente, se essa luz não é suficiente, que seria suficiente então para iluminar a vida do ser humano? 19. A Bíblia é tão suficiente que Paulo disse: prega a palavra. E faz isto a tempo e fora de tempo. Nada mais que a palavra deve ser pregado. A razão é óbvia, porque ela é suficiente. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Reflexão número 20. A Escritura é suficiente por ser perfeita e ter em si mesma a capacidade de restaurar a alma. Isso está no Salmo 19. No centro do Salmo 19, fala no poder restaurador da alma humana. Feito, acontecido, realizado pela Bíblia. Reflexão número 21. A Escritura é suficiente por causa de sua clareza absoluta, que traz entendimento onde há ignorância, ordem onde há confusão, e luz onde há escuridão espiritual e moral. Ela contrasta fortemente com as reflexões confusas de homens não redimidos, que são cegos e são incapazes de discernir a verdade ou de viver em retidão. Sabem? A palavra de Deus revela claramente as verdades abençoadoras e promissoras que os homens nunca poderão ver fora de seu texto. Reflexão número 22. A Escritura é suficiente por ser pura, e em sua pureza tem capacidade de iluminar os olhos do homem. Salmo 19, verso 8. A palavra de Deus revela a verdade para tornar as coisas escuras claras, para trazer a eternidade em um foco capaz de ser assimilado. É verdade que há coisas das Escrituras que são difíceis de entender. Teria que ser assim, já que é um livro divino. Deus usou de argumentos e de expressões fáceis de serem entendidas pelos homens. Mesmo assim, nós humanos não temos capacidade de aquilatar a verdadeira dimensão da sabedoria de Deus. E a Bíblia é um livro que espelha a mente de Deus, e não a mente de qualquer homem, mesmo do mais sábio. Mas considerada como um todo, a Bíblia não é um livro desconcertante, é um livro claro, um livro lúcido e mais, é um livro suficiente. Reflexão número 23. A Escritura é suficiente por ser eterna e inalteravelmente perfeita e não carece de refinamento, pois ela é a revelação de Deus para cada geração e por seu Espírito ela foi inspirada, de modo que seus ensinamentos são infinitamente mais sábios do que os de todos os melhores filósofos, cientistas, analistas,
pesquisadores, psicólogos, etc, etc, os quais passam como um desfile de infância diante da sublimidade da palavra. Reflexão número 24. A Escritura é suficiente porque dura para sempre. Salmo 19, versículo 9, Mateus capítulo 24, versículo 35. E qualquer mudança, qualquer modificação ou qualquer atualização só poderia introduzir imperfeição. Reflexão número 25. A Escritura é suficiente porque é verdadeira e totalmente justa. O versículo 9 do Salmo 19 fornece a característica e o efeito final da palavra completamente suficiente de Deus. Diz assim: os julgamentos do Senhor são verdadeiros, eles são totalmente justos. A palavra julgamentos, neste contexto, refere-se a ordenanças ou veredictos divinos de autoria do juiz supremo da terra. A Bíblia é o padrão de Deus para julgar a vida e o destino eterno de cada pessoa. Porque ela é verdadeira, ela é totalmente justa. E sendo justa, é absolutamente verdadeira. A implicação disto é que sua veracidade produz uma justiça abrangente em todos quantos a aceitam. Reflexão número 26. A suficiência da Escritura indica que ela é totalmente confiável e nós não precisamos de nenhuma outra fonte de revelação especial para a nossa fé e para a nossa vida, além da Bíblia. Reflexão número 27. A suficiência das Escrituras significa que nenhuma forma de ensinamento pode a ela se sobrepor. Reflexão número 28. A suficiência das Escrituras significa que o seu conteúdo é duradouro e infalível, e sem ela, a alma humana morrerá de fome e sede espirituais. Concluindo, a Escritura sempre foi e sempre será completamente suficiente. Deus nos guarde e nos abençoe. Espero que seja útil para a sua vida este enumerado de reflexões sobre a suficiência da Bíblia e que não percamos tempo dando ouvidos àqueles que acham que a Bíblia não é suficiente. Sim, é completamente suficiente, como seu autor é suficiente, como o Espírito de Deus é suficiente. Bênção de Deus para toda a vida. Espero voltar a vê-los qualquer dia deste mesmo canal e ficarei muito agradecido se você puder espalhar, compartilhar, veicular esta página para abençoar outras vidas no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Deus a todos abençoe, Deus a todos guarde, Deus a todos sustente debaixo de sua potente mão e que nós permaneçamos fiéis à Bíblia Sagrada, um livro absolutamente suficiente. Amém.